Você já parou para pensar que Deus ele pode mudar completamente quem você é? Você já parou para pensar que não importa qual é o seu temperamento, qual que é a sua personalidade, as suas falhas, Jesus ele pode te moldar e fazer de você algo completamente novo. Eu sou o Renato Neves, esse é o seu canal Bíblia Talk, seja muito bem-vindo, se inscreva agora, já curte esse vídeo e compartilhe com alguém essa palavra e comenta aqui embaixo se você puder, de qual cidade você está falando e qual é a igreja que você pertence. Eu sempre peço para vocês fazerem isso, mas é exatamente porque isso ajuda demais a espalhar essa mensagem, esse vídeo e alcançar mais pessoas com essa palavra, com a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante, sobre uma transformação, a transformação mais impressionante que a gente vê dentro da Bíblia. É a história de como Jesus pegou um jovem impetuoso, um jovem explosivo, com tendências violentas e transformou esse jovem em um apóstolo, mas não qualquer apóstolo, ele foi transformado no apóstolo do amor. Olha só o que está escrito lá em João 13, no verso 23, está escrito assim: Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Olha só que cena mais bonita. Esse homem aqui, que está falando aqui, tão próximo de Jesus, tão íntimo do Mestre, esse mesmo homem, ele já quis mandar fogo do céu para destruir uma cidade inteira. Esse homem aqui, que está tão íntimo de Jesus, ele já foi chamado na Bíblia como sendo o filho do trovão. E ele foi chamado assim por causa do seu temperamento completamente explosivo. Não é segredo para ninguém, nós estamos falando hoje de João, o filho de Zebedeu. E eu quero mostrar para você hoje que não importa o quão difícil seja o seu temperamento ou quão complicado seja a sua personalidade, Jesus ele é um especialista em transformar vidas. Em Mateus capítulo 4, no verso 21 e 22, nos conta que João ele era um pescador, ele era um trabalhador, ele trabalhava com o seu pai. E aí então Jesus chegou e chamou ele para segui-lo. E sem hesitar, João ele largou tudo que ele tinha, a vida que ele tinha, o trabalho que ele tinha e seguiu o mestre. E isso acaba mostrando para mim e para você uma coisa que é muito importante. Mesmo sendo um jovem impetuoso, a palavra nos mostra que João ele tinha um coração aberto para as coisas de Deus. E é muito interessante se você prestar atenção nesse detalhe, porque lá em Lucas, no capítulo 9, no verso 53 e 54, quando os samaritanos se recusam a hospedar Jesus, a hospedar João e Tiago, eles reagiram na hora, naquele momento. Eles falaram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Nós vemos aqui que a primeira reação deles foi uma reação violenta. E Jesus teve que corrigir eles naquele exato momento, lembrando que Jesus ele veio para salvar e não para destruir. Imagina Jesus pensando: vou ter que transformar esses dois homens em um instrumento de quê? Num instrumento de amor. E isso não para por aí não. Se você olhar lá em Marcos, no capítulo 3, no verso 17, Jesus deu um apelido para João e para Tiago. Qual que era esse apelido? Era Filhos do Trovão. Em aramaico, esse apelido se dizia Boanerges. E isso é como se Jesus estivesse dizendo: esses dois aí são da pá virada. E é exatamente isso que é uma chave para que eu e você possamos entender. Jesus ele não rejeitou João por causa do temperamento que ele tinha. Muito pelo contrário, ele estava vendo potencial onde as pessoas só estavam enxergando uma pessoa problemática. E esse não era apenas o problema de João, ele não era simplesmente explosivo. João ele também se achava muito melhor do que os outros. Em Marcos capítulo 9, no verso 38, João ele diz assim para Jesus: olha Jesus, nós estávamos andando por aí, nós vimos outras pessoas expulsando demônios em seu nome, só que essas pessoas não nos seguem. Então o que nós fizemos? Nós chegamos neles e nós proibimos eles de pregar o evangelho, porque eles não nos seguem. Eu não sei se você consegue enxergar, mas olha a arrogância. Ele está dizendo: esses caras não fazem parte do nosso grupo, então eles não podem usar o nome de Jesus. Era como se João estivesse dizendo: olha, nós temos o monopólio de Jesus, nós somos os únicos que podemos falar sobre Jesus. E Jesus teve que corrigir essa mentalidade dele. E o que Jesus disse? Não nos proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E isso aqui, para mim e para você, é um alerta muito forte para os dias de hoje. Porque quantas vezes a gente vê várias igrejas, quantos cristãos, quantas denominações tendo a mentalidade que somente aquele grupo está certo, somente aquela doutrina está correta. Ou só a cor da nossa parede, da nossa igreja é a cor certa para Jesus nos encontrar.
João ele aprendeu que o reino de Deus ele é muito maior do que o nosso grupinho. Ele aprendeu que o reino de Deus ele é muito maior do que as nossas denominações, que Deus ele pode usar qualquer pessoa como ele quiser, da forma como ele quiser. Mas você quer saber o que mais me impressiona em tudo isso? É que apesar de todos esses defeitos, Jesus escolheu João para estar no seu círculo mais íntimo. Pedro, Tiago e João, eles acompanhavam Jesus nos momentos mais importantes. Na ressurreição da filha de Jairo, lá estava João. Na transfiguração do monte, lá estava João. No Getsêmani, na hora da angústia, lá estava João. Jesus ele não esperou João ficar uma pessoa perfeita para poder usar ele. Ele o escolheu exatamente como ele estava, como ele era, para transformar ele durante o processo. E agora vem a parte mais bonita dessa história. Porque como é que um filho de trovão se torna no apóstolo do amor? E a resposta que eu consigo encontrar na palavra está em apenas uma palavra. Qual palavra é essa, Renata? A palavra é convivência. João ele passou 3 anos e meio na presença de Jesus. Foram 3 anos e meio vendo Jesus amar as pessoas. Foram 3 anos e meio vendo Jesus perdoar as pessoas, como Jesus tratava cada pessoa. E você sabe o que aconteceu com João? O amor de Jesus foi tão contagiante que acabou contagiando João. Dia após dia, conversa após conversa, milagre após milagre, João ele foi entendendo que a força verdadeira não está na força da violência, da raiva, da briga, mas a força verdadeira está no amor. O textuário da nossa lição de hoje diz: ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. João 13, verso 23. Se você perceber, João ele era chamado como o discípulo a quem Jesus amava. E isso não é por orgulho, mas é por gratidão. Ele mesmo sabia que ele mesmo não merecia isso, mas Jesus o amava. E olha só que transformação maravilhosa que aconteceu. Na última ceia, quando Jesus estava ali dizendo que um dos seus discípulos iria o trair, foi João que Pedro pediu para perguntar quem seria o traidor. João, naquele momento, estava literalmente no peito de Jesus. Ele estava numa posição de maior intimidade. Aquele jovem que queria destruir as pessoas, agora estava ali no coração do nosso Salvador, no coração de Jesus. E você sabe o que mais me impressiona nisso tudo? É que na cruz, quando Jesus estava ali morrendo, ele confiou Maria, a mãe dele, aos cuidados de João. Jesus tinha irmãos, Jesus tinha irmãs segundo a carne, mas ele escolheu João. Por que Jesus escolheu João? Jesus escolhe João porque ele sabia que João tinha aprendido a amar. E a Bíblia diz que desde aquela hora o discípulo recebeu a mãe de Jesus na sua casa. Isso está escrito lá em João, no capítulo 19, no versículo 27. Nós vemos que João ele não apenas ouviu o pedido de Jesus, mas ele cumpriu à risca aquilo que Jesus tinha pedido para ele. Ele cuidou de Maria até o final da vida dela. Então aquele homem que antes queria destruir as pessoas, queimar todo mundo com fogo do céu, agora estava cuidando da pessoa mais valiosa, mais preciosa na vida de Jesus. Eu não sei se você percebe essa transformação impressionante na vida de João. Depois, quando João ele escreve as suas cartas, o tema principal, o tema central de todas as cartas dele é o amor de Deus. Em 1 João, capítulo 4, no verso 8, diz assim: aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, no verso 19, diz assim: nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, no verso 11, diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então nós vemos que João ele se tornou o teólogo do amor. As suas cartas estão cheias de expressão de carinho. Quais expressões? Nós vemos lá amados, nós vemos filhinhos. Essas são expressões que ele usava. O homem mais explosivo da Bíblia se tornou no homem mais terno, no apóstolo do amor. E eu não sei se você sabe, mas um dos versículos mais lindos da Bíblia foi o próprio João que escreveu. João escreveu em João 3,16, aquele versículo tão conhecido que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verso mais famoso da Bíblia sobre o amor de Deus, e esse verso foi escrito por esse ex-filho do trovão. Agora eu gostaria que você pensasse comigo, qual que é o seu temperamento difícil? Qual que é a área da sua personalidade que é impossível de ser mudada?
Será que você é um homem explosivo ou uma mulher explosiva como João foi? Será que você tem tendência de julgar as outras pessoas? Você acha que você é superior aos outros? Você tem dificuldade em amar ao próximo? Eu quero te dizer uma coisa muito importante no dia de hoje. Jesus, ele é especialista em transformar temperamentos. E o mais interessante é que ele não quer te mudar completamente. Na verdade, ele quer canalizar quem você é para a glória dele. Se você perceber, João, ele continuou sendo intenso nas emoções dele, mas agora ele era intenso no amor. Ele continuou sendo apaixonado, mas dessa vez ele era apaixonado por Jesus. Ele continuou sendo um homem forte, mas agora ele usava essa força para cuidar das pessoas. Então você precisa entender que Deus, ele não quer tirar a sua personalidade. Na verdade, ele quer santificar ela. Ele quer pegar aquilo que você tem de melhor e usar no reino dele. Mas isso só acontece através da convivência com Jesus. João, ele foi transformado porque ele ouviu Jesus, porque ele obedeceu Jesus, porque ele imitou Jesus. E se você quer ser transformado, você precisa passar tempo na presença dele. Passe tempo na presença de Deus através da oração, através da palavra, através da comunhão com os outros irmãos em Cristo. Em Romanos, capítulo 2, no verso 11, diz que Deus não faz acepção de pessoas. E se ele transformou João, ele pode transformar a sua vida no dia de hoje através da convivência. Se Deus, ele pode pegar o filho do trovão e transformar ele no apóstolo do amor, imagina só o que Deus pode fazer na sua vida. Porque a chave da transformação de João foi apenas a intimidade com Jesus. Ele não só seguiu Jesus de longe, ele se aproximou de Jesus. Ele não só ouviu o que Jesus estava falando, ele recostou sua cabeça no peito de Jesus. E é essa intimidade que gerou a transformação. Quando você se apaixona de Jesus, quando você desenvolve um relacionamento real com ele, essa mudança na sua vida, ela acaba sendo inevitável. João, ele descobriu a chave. Qual que era a chave? Ele descobriu que seguir Jesus não era apenas seguir ordens e regras, mas era sobre amar uma pessoa. É sobre se deixar amar por essa pessoa. É sobre permitir que essa pessoa transforme o seu coração. E olha só que coisa mais linda. João, ele foi aquele que viveu mais do que todos os outros apóstolos. Ele foi o único dos apóstolos que morreu de uma morte natural. Ele teve uma vida muito longa para demonstrar o amor de Deus. E até o final da sua vida, João, ele continuou pregando sobre o amor de Deus. Jerônimo e Clemente de Alexandria diziam que quando João já estava bem velhinho, ele ainda pregava nas igrejas. E a pregação dele sempre era a mesma. Ele dizia assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E quando as pessoas perguntavam para ele por que ele sempre pregava a mesma coisa, ele respondia assim: porque esse é o mandamento do nosso Senhor e basta esse ser cumprido. Então a história de João, ela nos ensina que não importa quão difícil seja o seu temperamento, o quão complicado seja a sua personalidade, Jesus, ele pode transformar a sua vida. Mas essa transformação não acontece de longe. Essa transformação acontece através da intimidade. Ele faz isso quando você se aproxima dele. Ele faz isso quando você permite que ele entre em todas as áreas, nas áreas mais difíceis da sua vida. João, ele passou de filho do trovão para o apóstolo do amor, porque ele se deixou ser amado por Jesus e ele se apaixonou por Jesus. E quando você entende o amor de Deus por você, quando você experimenta esse amor, você não consegue fazer outra coisa senão amar as outras pessoas ao seu redor. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o nosso vídeo de hoje. E se essa palavra falou com você no seu coração hoje, eu gostaria de pedir que você compartilhasse ela com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de curtir, de deixar um comentário aqui embaixo, dizendo o que Deus ministrou no seu coração durante esse vídeo. E se inscreve no nosso canal Bíblia Talk, isso ajuda demais na missão que nós temos juntos aqui. E eu quero que você se lembre hoje e se lembre sempre. Se ele transformou João, ele pode transformar a sua vida também. Se ele transformou aquele filho do trovão, imagina o que ele pode fazer na sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.